Qual é o melhor investimento da sua vida? Talvez você possa pensar em imóveis, ações, renda fixa ou até montar um negócio. Mas a pergunta é: que investimento você está fazendo hoje que realmente garante o seu futuro? Porque no final das contas, todo mundo está investindo em alguma coisa. Afinal, investir é algo simples, é abrir mão de algo hoje visando um benefício maior no futuro. Você abre mão de tempo, de conforto, de consumo, visando um retorno. Mas existe um problema que pouca gente considera. É que os investimentos tradicionais podem até crescer muito, mas eles nunca serão infinitos. Quando você começa a estudar investimentos de verdade, inevitavelmente você vai esbarrar com 3 conceitos, assim posso dizer, um tripé dos investimentos, onde você tem o risco, o retorno e a liquidez. E você num ativo nunca vai ter os 3 juntos na sua plenitude, né? No seu melhor desempenho. Porque para ter um você vai ter que abrir mão de outro. Como, por exemplo, para ter um maior retorno, você vai ter que correr mais risco. Então você vai abrir mão, né, de uma certa segurança para correr mais risco visando um maior retorno. Investimentos mais líquidos, né, estão atrelados ali a serem até mais seguros, então você tem baixo risco, mas em compensação você não tem um grande retorno. Mas o ponto é: qual ativo que você conhece que pode te trazer um retorno infinito e ainda compor esses outros elementos desse tripé? Não existe. Nem a melhor ação, nem o melhor fundo, nem o maior patrimônio. Todos eles estão limitados ao tempo. E aqui entra algo que pouca gente considera: o risco do tempo. Você pode montar a melhor carteira possível, equilibrada, bem alocada, diversificada, mas ela continua exposta ao maior risco que todos temos: o fato de que a sua vida, assim como a minha, é finita. Todo investidor pensa em proteção, em diversificação, em um horizonte de longo prazo, mas pouca gente considera um horizonte final. E se o maior risco que você possa ter nos seus investimentos não for risco de mercado, e mercado eu quero englobar tudo, né? O mercado, a compra e a venda, a gestão das empresas, decisões de governo, geopolítica. Se isso tudo junto não fosse o maior risco, mas sim o fato de que tudo aqui termina. E se então existe algo além disso, nosso maior investimento não deveria estar lá? Agora deixa eu te mostrar um conceito antigo para trazer mais clareza ao que eu estou querendo dizer aqui. Em tempos bem mais antigos à nossa realidade de hoje, quando um indivíduo tinha uma dívida em que ele não conseguia pagar, acabavam-se seus recursos, o seu credor podia tomar as suas posses, os seus bens, a sua terra, e se ainda assim não fosse suficiente para quitar essa dívida, esse devedor passava a ser servo do seu credor. Entretanto, havia uma figura que, via de regra, um parente próximo, poderia saldar essa dívida. Se tivesse o valor, ele poderia quitar essa dívida e libertar agora esse devedor dessa situação de servidão desse senhor. Isso é chamado de redenção. Agora vamos trazer isso para a realidade espiritual. Existe uma dívida e ela não é financeira. É um passivo que é impagável para mim e para você. Não importa o quanto tenhamos disciplina ou o que possamos fazer, nós não temos como zerar essa dívida. Nós somos esse devedor. E aí que entra a figura de Jesus. O que a Bíblia nos revela a esse respeito é profundo. Ela vai dizer que Jesus assumiu a nossa dívida, assumiu esse nosso passivo impagável, e Ele quita completamente essa dívida, Ele nos liberta. A Bíblia ainda registra que o escrito de dívida que havia sobre nós foi cancelado na cruz. Isso é redenção. Agora pensa comigo como investidor. Nós passamos a nossa vida buscando
bons ativos, proteção, segurança, um bom retorno, mas existe uma realidade que não aparece em nenhuma previsão ou relatório financeiro, é de que essa dívida que nós possuímos, que é a dívida do pecado que nos separa de Deus, e com essa dívida o que nos resta é apenas a morte eterna, ela é impagável sozinha. Mas existe um único investimento onde o preço já foi pago, uma vez feito, não há risco, e o retorno é infinito. Isso não existe no mercado, não há retorno infinito, mas na vida existe. O melhor investimento da sua e da minha vida é crer em Jesus. Nesse período de Páscoa eu quero trazer essa mensagem aqui justamente para lembrar que a gente deve cuidar sim da nossa vida aqui, deve investir, pensar nas nossas decisões financeiras, em usufruir, aproveitar a vida, guardar para o futuro, mas sem o melhor investimento, nada disso faz sentido. Que a alegria e a paz da salvação de Jesus possa estar na sua vida e na sua família. Meu nome é Joás e nesse canal eu falo das diversas modalidades de investimento, construção de patrimônio, legado para a sua vida. Se esse conteúdo te interessa, se inscreva nesse canal, e se esse vídeo de hoje, essa mensagem fez sentido para você, curta para que ela possa ser divulgada, possa ser espalhada, e compartilhe também para esse fim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.